Olá, aqui novamente Michael. Neste segundo vídeo sobre rede e serviços ambientais, eu vou falar um pouco mais concreto sobre estas políticas de rede e serviços ambientais e argumentar por que eles são ameaças para os povos da floresta e não soluções para seus problemas. Ok? Então, quando falamos de rede e serviços ambientais, logo vamos ver que o Acre, o estado do Acre, é considerado grande pioneiro na implementação dessas políticas. E ele é considerado pioneiro principalmente por causa de uma lei, a Lei 2308 de 2010, que cria este sistema estadual de incentivos a serviços ambientais, a chamada Lei CISA. Tá? Então, ela faz o quê? Ela define certos serviços e produtos ecossistêmicos, como a gente falou no primeiro vídeo já, estes famosos serviços ambientais, e quais são? São 7, principalmente primeiro o carbono, falando praticamente da fixação do carbono, a conservação da beleza cênica, a conservação da sociobiodiversidade, a conservação das águas, a regulação do clima, conhecimento tradicional, conservação e melhoramento do solo, tudo isso, então, vem sendo legalmente aqui definido como serviços ecossistêmicos, ou serviços ambientais, que permitem que a emissão de certificados, sobre estes serviços que possam ser vendidos. A ideia é de viabilizar um mercado regulamentado de carbono a partir das florestas do Acre, de carbono de outros serviços ambientais, que possa haver pagamentos por serviços ambientais. Esta sigla PSA é pagamentos por serviços ambientais, tá? Então, a base de tudo isso, de certa forma, é esta lei, E o Acre é um dos primeiros estados que implementou uma lei deste tipo e é considerado pioneiro na implementação destas políticas. Ok? Outro grande passo nesta implementação dessas políticas foi um acordo que também foi estabelecido em 2010 entre Acre e o estado da Califórnia, dos Estados Unidos, e Chiapas, no México, que visa a venda de créditos de carbono florestal para as indústrias na Califórnia. A Califórnia tem uma lei rígida, uma lei climática, que restringe as emissões das indústrias e agora implementa um mecanismo de flexibilização, no sentido de que estas indústrias, ao invés de reduzir suas emissões, podem adquirir créditos de carbono e agora querem também, através deste acordo, fazer que estes créditos de carbono podem ser de outros países, podem ser das florestas tropicais. Ok, então o Acre tem grande destaque neste assunto e tem com sua lei CISA, com esses projetos, um grande número de parceiros de grande peso, tem principalmente as grandes ONGs, o WWF, o IPAM, Instituto de Pesquisas Ambientais da Amazônia, o EDF, Environmental Defense Fund, que também tem uma política forte nesse sentido do ambientalismo de mercado, parceria com Coca-Cola, com Walmart, grandes empresas que querem todos fazer a que chama offset, que querem então compensar sua pegada ecológica, compensar suas emissões. Claro que grandes bancos, o BNDES, também tem programas no sentido de apoiar essas políticas. Temos empresas como esta de investimentos ambientais, como a Biofílica. Temos os intermediários mais diretos, como esta ONG americana Forest Trends, que tem forte atuação aqui no Acre, e assim adiante, e tem este grupo
de governadores, né, chama Força Tarefa de Governadores para o Clima, GCF, que é praticamente a ampliação, né, desta parceria, desta rede de parcerias entre estados, né? Eles visam políticas de rede, né, em nível subnacional, quer dizer, direto entre um estado brasileiro, por exemplo, com um estado dos Estados Unidos, né, viabilizar estas vendas, né, essas compensações de carbono de uma forma que sejam amparados pelas legislações nesses dois estados, né? Então, com essa política, o Acre conseguiu, né, grandes recursos, né, relativamente grandes recursos. Logo, foi 4 dias após a aprovação da Lei CISA. A Lei CISA passou pela Assembleia aqui do Acre em caráter de urgência e foi aprovada, e 4 dias depois, né, foram aprovados 60 milhões do Fundo Amazônia para criar a estrutura institucional para a implementação deste sistema de serviços ambientais, né. Outro grande financiador é a Alemanha, né, tem este banco alemão KfW, que também até agora, né, vem repassando para o Acre grande quantidade, em torno de 78 milhões de reais para a implementação dessas políticas. Até agora o Acre não tem, assim, oficialmente um projeto RED que emite certificados e vende em mercado, né? Mas existem projetos privados, uma série de projetos privados que vêm sendo implementados, né? E um destes primeiros projetos que foram implementados no Acre, né, é o projeto Purus, né, um projeto RED Plus privado, né, numa área, no município de Manoel Urbano, no Acre, né. Temos que dizer que isso é um projeto que não partiu do governo estadual, mas é privado, né. Ele foi protocolado nesse sistema CISA com a ideia de registrar ele dentro do sistema, fazer ele parte deste sistema CISA, que até agora não aconteceu, mas quando ele foi protocolado, ele teve um certo apoio do governo, né? O vice-governador, né, na apresentação do projeto, falou de um momento emblemático na história do Acre, pôs uma prova que o que se faz aqui em termos de desenvolvimento sustentável está anos à frente do que é feito nacionalmente em outros países, né? Então, é sempre destacando este caráter pioneiro desses projetos RED aqui no Acre, né? Ok? Teve cartas de apoio do governo, teve técnicos do Instituto de Mudanças Climáticas que acompanharam, né, as visitas dos proponentes deste projeto nas áreas do projeto, né, e o projeto conseguiu, né, os principais certificados. Existem certificadoras internacionais para créditos de carbono, e os dois principais são este VCS, Verified Carbon Standard, e o outro Climate Community Biodiversity Standard, CCBS, e o CCBS até concedeu para este projeto Purus o Gold Standard, quer dizer, assim, uma classificação ouro, né? E o projeto já vendeu créditos de carbono, inclusive em 2013, para a Copa Mundial, né, para a FIFA, que comprou estes créditos e com isso conseguiu se tornar, entre aspas, carbono neutral. Ok? Então, esse projeto Purus, né, ele o proponente é uma empresa dos Estados Unidos, né, e vale a pena dar uma olhada no documento de descrição do projeto. Existe uma dedicatória para o Chico Mendes. Todos esses projetos, essa empresa no Acre, começam com uma dedicatória dessas, né,
onde fala da luta histórica do Chico Mendes e no final fala: parabéns, Chico, você não era um visionário. O Projeto Purus é a materialização deste sonho. Né? Então, usando, né, apelando, né, para esta imagem do Chico Mendes, né, inclusive com uma epígrafe aqui, que o Chico Mendes teria dito isso: a voz é a única arma que atinge a alma. Inclusive, eu nunca li isso, já li bastante coisa que o Chico Mendes escreveu, e sobre falas dele, este citado me parece... Não encontrei realmente, né, e também não entendo que isso teria a ver com um projeto de proteção ambiental, né? Mas se alguém que vê este vídeo talvez pode me dizer quando ou onde o Chico Mendes teria dito isso, aí eu agradeço. Ok, que ocorreu? Que houve denúncias sobre violações de direitos neste projeto Purus, em outros projetos, projeto Valparaíso e Russas, né? Nesta mesma área, né, no Vale do Juruá, do Acre, e em consequência disso houve uma missão de uma organização que chama Plataforma DESCA, uma organização de direitos humanos, econômicos, sociais, culturais e ambientais. Eles vieram ao Acre para fazer uma visita nesta área dos projetos. E o que foi constatado, bem breve, no final desta apresentação eu vou também colocar o link para quem quiser acessar este relatório completo. Então, em primeiro lugar, se viu que tem uma grande falta de entendimento sobre o projeto por parte da comunidade. A comunidade não sabia o que é isso. O que quer dizer isso, vender carbono? Alguém vai levar este carbono e para quem é vendido e por que esta pessoa compra? Né? Então, ela não entendeu os objetivos do projeto, isso foi óbvio, né? E teve, né, que a gente viu, assim, na verdade, bastante, assim, causou uma grande angústia, né? A não ser um pavor, né? Pessoas se sentiram fortemente, assim, atormentados por este projeto que eles não entendiam. Isso ficou claro nas conversas. E, né, uma certa divisão da comunidade, né, e um acirramento de conflitos. Né. Isso que geralmente a tendência em todos esses projetos, que há uma tendência de divisão, porque uns esperam certos benefícios, até ser contratados pelo projeto, e outros, né, prevêem mais assim que pode haver impactos negativos. Né? E, né, principalmente, essa tendência de criminalização. Né? A impossibilidade de realizar uma série de atividades importantes para a sua subsistência, sob pena de criminalização. Tá? Então, aqui um depoimento de destes entrevistados nesta missão, né, que falou: chegaram com um documento aqui para eu assinar. Eu perguntei que documento era este e se ia me prejudicar. Eles diziam que não. Então eu assinei um documento sem eu saber de nada. Este projeto, do jeito que vamos ver aqui dentro, a lei, o falso documento que eles têm, aqui dentro não vamos poder fazer nada e o cara que fizer vai ser algemado aqui. Então ele está falando aqui de um documento que a grande parte dos moradores assinaram, mesmo não entendendo ele. Grande parte dos moradores lá não sabem ler e escrever, e mesmo assim assinaram este documento. Foram em casa de um para outro, dizendo que os outros já assinaram, né? Assim que foi nos relatado que ocorreu isso. Né? De fato, este documento não foi aceito também nem pelas certificadoras, né? Porque as certificadoras depois assim me exigiram que há outro processo, onde foi uma outra consultoria para dizer que houve algum consentimento por parte da comunidade, né? Que no nosso ver certamente não tem este consentimento, né? Porque ficou claro após esta visita, mas esta carta que eles assinaram, na opinião dos moradores, acha que eles são agora comprometidos. Né? E nesta carta, a gente viu esta carta, ela fala que ela praticamente estabelece que a permanência das pessoas na área seria vinculada à obediência das regras deste projeto. Né?
E em todas estas colocações dentro desta área, tem grandes placas, né, placas como, né, aqui embaixo tem uma foto, onde diz a comunidade é parceira, né, onde tem esta imagem, né, este aqui é um outro projeto, o projeto Valparaíso, né, mas a mesma placa existe também no projeto Purus, e ao lado existe todas uma lista das proibições, né. Então, isso, né, não é só evidencia esta tendência de repressão, né, e de criminalização dessas comunidades, mas ainda esta forma de um eufemismo absurdo de dizer que a comunidade seria parceira neste processo, né. Ok? Então, né, é para exemplificar como, né, de fato, que esses projetos causam, né, nas áreas. Okay? E agora, uma pequena reflexão, será, né, esses projetos que sempre vêm sendo apresentados como soluções, oportunidades para essas comunidades, será que eles são soluções, né? Aí temos que pensar um pouco quais são realmente os principais problemas hoje dos povos da floresta, né? Terra, saúde e educação. Podemos, assim, de forma genérica, dizer que são os principais, né, assuntos problemáticos para estas comunidades, né? Então, temos uma enorme concentração de propriedade de terra, tanto no Acre quanto em toda a Amazônia, né? E a não demarcação das terras indígenas é uma situação, assim, muito grave hoje, né? Pela Constituição, né, todas as terras indígenas devem ser demarcados, né? A FUNAI seria o órgão responsável para isso, e agora no Congresso existe, assim, uma predominância muito forte da bancada ruralista que vem com propostas de emenda constitucional, a PEC 215, por exemplo, né, que procuram inviabilizar por completo esta demarcação, né, e realmente agora temos esses processos todos paralisados, né, e isso causa que estas terras podem ser apropriados por guerrilheiros, por latifundiários. Problemas de saúde, tem grandes problemas de saúde no interior, né, pelas mudanças climáticas, grandes enchentes que nos últimos anos que causaram, assim, causaram grandes problemas de saúde também, né, e uma total falta de atendimento básico. A maioria destas comunidades não tem acesso a um atendimento básico de saúde, né? E a mesma coisa na educação, tá? É uma falta de estrutura e um abandono em grande parte das estruturas existentes, das escolas, né? Então, esses são, digamos, os principais problemas. E nós temos né, que lembrar que a demarcação de terras indígenas, atendimento de saúde, educação, são direitos constitucionais dos povos indígenas e das comunidades locais no Brasil, né? Então, o que acontece agora, que em alguma forma esses projetos vêm sendo apresentados como oportunidades para solucionar estes problemas, né? Enquanto, na verdade, é uma obrigação, simplesmente, do Estado de providenciar estes serviços, né? Então, o que a gente observa é que cada vez, né, estas comunidades abandonam a sua luta pelos seus direitos, né, e vêm sendo induzidos para aceitar projetos comerciais que vêm sendo apresentados como oportunidades, né? Ok? Agora vamos aí ver quais são, então, né, de forma um pouco mais, assim, pontual, quais são as principais preocupações com esse tipo de projeto, né, para as comunidades principalmente, né. Nós temos, em primeiro lugar, já a implementação desses projetos é um processo de cima para baixo, né. Esses projetos a proposta não sai das comunidades, ela vem sendo imposta de cima para baixo, né.
O governo diz que faz consultas, também estes proponentes de projetos, todos afirmam que consultaram a comunidade, mas a gente vê que essas consultas são insuficientes e quando ocorrem também são muito questionáveis. Muitas vezes tem este caráter de simplesmente fazer uma espécie de propaganda, né, para esses projetos e vir com as promessas, grandes promessas de melhoria de recursos financeiros, né, ok? E a gente vê que tem grandes divisões, né, a tendência de uma divisão interna das comunidades, né. E por que isso acontece? Porque, em primeiro lugar, esses projetos são ininteligíveis para a maioria das comunidades, nem só para as comunidades, também para o resto das pessoas, que eles são extremamente complexos, por seu caráter, na verdade, muitas vezes contraditório e paradoxo que eles realmente têm, né? E isso juntos com a promessa de dinheiro, na maioria dos casos, né? Eu coloquei aqui 2 pequenos textos de notícias que saíram após da realização de oficinas sobre serviços ambientais, pagamentos para serviços ambientais e rede aqui no Acre, promovidos pelo governo em conjunto com ONGs, né? Então, numa visita aqui, veio aí uma liderança do povo Suruí, o Almir Suruí, né? E que tem um projeto na sua comunidade, né, no estado de Rondônia, um projeto RED com vendas de créditos de carbono para a empresa Natura, e isso hoje também causou uma enorme total divisão desta comunidade, mas quando surgiu, né, foi um destes grandes exemplos colocados como exemplo bem sucedido de projeto RED em terra indígena. Então o Almir Suruí, né, foi trazido para o Acre juntos com a ONG Forest Trends, e aí foi noticiado. Almir Suruí mostra às lideranças indígenas do Acre como participar do milionário mercado internacional de carbono. A palestra de Almir Narayamoga Suruí, chefe dos Paita, no último dia da oficina de informação sobre o CISA, né, acabou com as dúvidas das lideranças indígenas do Acre e encheu todos, índios e não índios, de esperança. A proteção da floresta e da biodiversidade tem valor, em dólares e aos milhões, né? Então, aí a gente vê como isso funciona, né? Como realmente se cria uma enorme expectativa. Isso tem impacto muito forte numa comunidade indígena. E, de fato, né, ao mesmo tempo, esta ininteligibilidade desses projetos, né? Então, aqui outro depoimento de um participante de uma destas oficinas, que admite que ainda não está claro o que vai ser vendido, como vai ser vendido, quem vai acompanhar, quem vai negociar, o que é mesmo esta venda e como vai ser feita, né? Então, no fundo, não se sabe de que se trata, mas se sabe que você acha que vai conseguir, né, muito dinheiro com isso, né? Então, isso claramente divide as comunidades. E uma outra preocupação é esta visão da floresta. O que é uma floresta, né? Aí se impõe uma visão extremamente reducionista e mercantilista da floresta, né? A floresta como sendo apenas um sumidouro de carbono, né? E certamente, né, também a perda do conhecimento tradicional, né? Conhecimento tradicional de comunidades é completamente interligado com as práticas, né, com as práticas tradicionais, com as práticas da caça, da pesca, do roçado, né? Então, né, restringindo essas práticas, né, este conhecimento tradicional também não vai, né, de alguma forma ficar um conhecimento vivo, mas vai se acabar, né? Ok, a distorção da história, né? A gente viu essas dedicatórias dos projetos, dedicatórias para Chico Mendes, né? E ele também, principalmente pelo próprio
governo atual do Acre, o Chico Mendes vem sendo retratado como o grande patrono da economia verde, sempre, né, citando ele e em alguma forma construindo esta narrativa de que estas políticas atuais de rede de serviços ambientais seriam uma continuação deste legado do Chico Mendes, da visão do Chico Mendes, né? De fato, o Chico Mendes certamente não foi este ambientalista de mercado, nem foi, em primeiro lugar, ambientalista. Em primeiro lugar, certamente foi socialista, né? Ele acreditou na reforma agrária, achando que a reserva extrativista poderia ser a implementação da reforma agrária para o seringueiro, né? Mas, né, o governo, né, de certa forma, se apropriou deste mito Chico Mendes, né, e vem usando ele para seu discurso, né, de forma excessiva, né. A gente vê aqui na esquerda, aqui embaixo, uma foto da Rio +20, onde o governo do Acre fez sua grande exposição e até colocou um busto do Chico Mendes, onde as pessoas podiam aí tirar suas fotos. Um outro ponto que eu coloquei aqui, a preocupação da comunidade com efeitos além do próprio território, né? Então, na implementação desses projetos, quando fala de possíveis impactos e de salvaguardas, agora tem muitas discussões sobre salvaguardas para justamente, né, minimizar impactos negativos, mas sempre se fala apenas dos impactos na comunidade, como se a comunidade não teria interesse em saber o que este projeto e a emissão e a venda de certificados pode causar fora da sua comunidade, né? Então, como a gente, né, já viu no primeiro vídeo, né, que a venda para a Califórnia a possível venda de créditos de carbono a partir do Acre para a Califórnia, né, é algo extremamente polêmico, porque as comunidades de lá que vivem ao lado destas indústrias que emitem, né, estes gases poluentes, eles não querem que seja compensado, eles querem que seja reduzido. Então eles levam impactos muito fortes, né, inclusive taxas elevadas de câncer, né, aborto espontâneo, né. Então este projeto, né, através da compensação, né, certamente tem impactos em outros lugares, mas nas discussões, nas oficinas que vêm sendo feitas com as comunidades, ninguém toca nisso, como se esta comunidade, né, se interessaria apenas para ela receber seus benefícios e ter certeza que não haveria impactos negativos dentro da sua comunidade, e não pensaria assim no contexto maior, né, e nos impactos, que não tivesse solidariedade com outras comunidades que podem ser afetadas indiretamente através deste projeto, né? Entre as principais preocupações também temos que falar, né, desta perda de autonomia, esta ameaça à soberania desses territórios, né? Então, estes projetos, eles interferem com a gestão autônoma destes territórios pelas comunidades, né? Então, com isso eles alteram, né, esta gestão, né? E não é só a comunidade ter seu território garantido, a comunidade indígena ter sua terra garantida, mas também quais são, né, as leis de gestão deste território. São dela ou são impostos de fora? E certamente nestes projetos eles vêm sendo fortemente impostos, né? A questão da soberania, né? Este acesso que outros atores, até empresas, né, ONGs, podem ter a esses territórios, podem facilitar atos de biopirataria, né? Isso também é uma preocupação. A perda de segurança alimentar, né? Esta é uma das principais preocupações destas comunidades, é que eles não podem mais fazer seu roçado tradicional, porque trabalham com queima, né, em pequenas quantidades, que certamente não causam, né, este impacto, né. As grandes causas de desmatamento na Amazônia não são estes pequenos agricultores, né, mas são os grandes
latifundiários, né, que são as grandes fazendas, né, as plantações de monoculturas, isso que são as causas, mas quem vem sendo criminalizado e quem tem sua segurança alimentar ameaçado com isso são essas pequenas comunidades, né. E com isso, esta criminalização, como a gente viu no exemplo do projeto Purus, temos esta lista toda de proibições, né? E cada vez mais, realmente, há multas. Muitos moradores da floresta, comunidades indígenas, comunidades locais, recebem multas enormes que eles nunca vão poder pagar, né? Então, e tudo isso, em última consequência, né, aponta para um grande aumento deste êxodo rural, né? Aqui temos um depoimento da Desi Teles, que é a atual presidente do Sindicato dos Trabalhadores Rurais de Chapuri, aquele sindicato que o Chico Mendes também foi presidente, que é completamente contrário a estes projetos. E ela diz que porque ela argumenta que as pessoas sentem isso. Por que permanecer numa floresta se você é proibido de conviver com ela, né? Então, isso, em última consequência, causa que essas pessoas não vão permanecer na floresta, se eles não podem, né, manter seus vínculos tradicionais com este território, se eles não podem se alimentar, não podem, né, manejar de forma autônoma estes recursos neste território. E por último, né, a própria crise climática, né, é uma grande preocupação das comunidades e de todos nós, né, e esse tipo de projeto faz o quê? Ele faz que não há soluções verdadeiras, enquanto se propaga estas soluções falsas, né? Então, esta crise climática, que é algo muito sério realmente, né? As previsões de aumento de temperatura, a gente vai, né, ver isso um pouco mais detalhado no próximo vídeo, né? Apontam para uma possível, assim, praticamente desaparecimento da floresta amazônica, a transformação em savana, né? Então, a crise climática é a grande preocupação. E que esse tipo de políticas fazem? Que eles paralisam os esforços sérios, os esforços de haver uma real mudança, de haver uma mudança estrutural e radical da nossa economia, né, e da nossa organização social, dos nossos hábitos de consumo, da nossa organização política, que seria necessária, né, se a gente quer, de alguma forma, né, contornar esta crise climática. Então, por hoje foi isso, e na próxima vez vamos falar mais sobre a atual situação destas negociações em nível da ONU e o novo acordo da Convenção Climática, o Acordo de Paris. Obrigado pela atenção, até a próxima.